Existe algo que eu tenho ensinado nesses 10 anos muito interessante. A diferença da colheita para a consequência. Calma, não sai da live não. Não é nada religioso não. É com base na psique, com base na mente. Ó, o Bruno, boa! Galera de Recife aí chegando com tudo. Com base na psique. Será que quem foi traído é culpado? Será que quem foi trocado ou trocada é culpada? Existe algo chamado de colheita e consequência, ok? Para quem acredita nessa filosofia. Gente, minha amiga Cláudia Mello tá ligada na live. Minha psicóloga particular, minha amiga, olha. Ah, e eu vou te trazer aqui pra gente fazer uma live pra galera, tá? Eu quero que a galera te conheça seu consultório e vá lá se tratar com você. Então, aguarde que eu vou entrar em contato com você. Depois segue ela lá, hein? Cláudia Mello Psicóloga, tá bom? Segue ela lá no Instagram, nas mídias sociais, que os posts dela são fenomenais. Mas, você me pergunta, Rafa, eu fui traído, eu fui trocado, eu fui trocada. Será que eu sou culpado por isso? Ó, estamos juntos. Então, é nóis, amiga. Será que eu tô colhendo o que eu plantei? Bom, dentro do campo da filosofia, presta atenção. Não tô abrindo um pouco o campo da psique e nem da religião, da filosofia. O que é colheita? Colheita é o momento exato da vida em que você vai colher exatamente aquilo que você plantou. Ah, Rafa, você fez uma redundância. Não, presta atenção. Você vai colher exatamente aquilo que você plantou. O que seria colher exatamente aquilo que eu plantei? Vamos supor que hoje eu tenho um pai, ok? Meu pai tá aqui, ó. Meu pai é essa caneca. Hoje eu sou filho, tô no papel de filho e tenho um pai. Hoje eu grito com meu pai. Hoje eu trato mal meu pai. Hoje eu faço linguagem informal aqui pra gente aqui se sentir em casa. Faço meu pai de gato e sapato. Hoje eu sou filho e ele é pai. Hoje como filho eu tô plantando. Vamos supor que o meu pai me põe de castigo. Meu pai me colocou de castigo, tá? Tirou meu celular, me colocou de castigo, parou de falar comigo durante a vida, se afastou de mim. Rafa, isso seria a colheita do que eu fiz? Mais um pouquinho de chá, pá. Ó, tranquilizar a nossa alma. Isso seria a colheita do que eu fiz? Nananina, não. Se hoje, como filho, eu faço isso com meu pai, qualquer atitude que o meu pai tenha para comigo dentro da filosofia não passam de consequências. Preste atenção nisso que você vai entender muita coisa acerca da vida, acerca da traição, acerca de um monte de coisa. Se hoje eu sou filho e eu maltrato o meu pai, tudo que o meu pai fizer comigo agora, na reação aqui, ó, pá! Pô, meu pai, me botou de castigo, tirou meu celular, cortou minha mesada. Ou então meu pai se afastou de mim, as pessoas mais de idade, mais maduras. Meu pai se afastou de mim, meu pai não fala mais comigo até hoje. Isso é só uma consequência. O que é consequência? Consequência é quando eu faço algo e imediatamente esse algo tem uma reação. Eu fiz algo e esse algo tem uma reação. O nome disso não é colheita. O nome disso é consequência com base na filosofia. Então isso começa a explicar muita coisa. Então isso significa que não é porque eu fui traído ou traída que eu plantei traição para estar colhendo traição. Não. Não vou entrar no mérito da questão, porque cada pessoa é uma pessoa e cada mente é uma mente dentro da psicanálise, mas puxando para a filosofia, eu não sei da sua realidade, mas quem foi traída não é culpada. Quem foi traído não é o culpado, é refém da situação. Porém, na verdade, você não colheu nada, você só passou por uma consequência. Então, como é que funciona a consequência dentro de relacionamento? É muito importante você saber com quem você se relaciona. E que isso não pese na sua mente, tá?
Porque, na verdade, nós vamos passar a vida inteira e ainda assim não vamos saber 100% quem é a pessoa que está do nosso lado. Seja você solteiro, seja você casado. Vou te explicar o porquê para não ficar em aberto. O ser humano tem o poder de mudar. O ser humano tem o poder de se transformar. O ser humano tem poder de se reinventar. Então, seja você casado, casada, solteiro ou solteira, a pessoa que você está convivendo daqui a alguns anos pode se tornar outra completamente diferente. Ok? E o que eu quero dizer com isso? Que é muito importante a gente, pelo menos no início, buscar conhecer ao máximo a pessoa que a gente vai se relacionar. Porque tudo que ela fizer vai ser, na verdade, consequências. Vou matar a charada para esse podcast não ficar muito longo e você já começar a entender. Rafa, eu fui traído. Rafa, eu fui traída. E aí? E aí? Na verdade, eu decidi me relacionar com uma pessoa. Eu sei que o que eu vou falar é complexo, mas tenta entender. Eu estou entrando no campo onde a gente não julgue ninguém, porque eu acho que nós não temos o direito de julgar ninguém. Cada um é responsável pelas suas atitudes, tá? Mas essa pessoa, no início do relacionamento, ó, minha amiga falando exatamente. Essa pessoa no início do relacionamento era uma pessoa boa. Lembra disso? E por isso você decidiu estar com ela. Mas, em algum momento da vida, em algum momento, psicologicamente, estruturalmente, falando de sociedade, devido a problemas internos, devido à ausência de caráter, né? Devido a resquícios do que ela viveu no passado, a pessoa começa a passar por um turbilhão de coisas internamente. Não estou dizendo que isso é motivo para nada, só estou falando com base na filosofia. Ela decidiu, ou não decidindo, foi impulsionada pelo seu inconsciente, que é o lado que trabalha o nosso sentimento, que não é perceptível, que não é decidido, mas é sugestionado. Ela viu alguém e aí esse impulso por tudo que ela estava passando acabou gerando um desejo, uma afeição e ela acabou te traindo. Qual o nome disso? Colheita? Mas eu nunca plantei isso. Meu Deus, por que eu estou colhendo isso? Ou quem não acredita em Deus? Universo, por que isso está acontecendo comigo? Ou quem não acredita no universo, acredita em energia. Que energia foi essa que eu me conectei? Calma. Você só passou por uma consequência por estar do lado de alguém que decidiu tomar uma reação. Você não é culpado pelas reações psicológicas, físicas, morais, seja lá o que for, você não é responsável. Mas nós, por estarmos do lado de pessoas, nos tornamos refém de situações. Ó, minha amiga tá dizendo aqui, ó, minha amiga Cláudia Mello, psicóloga, talvez até mesmo um transtorno de personalidade. Sim, amiga, isso daí já é um tema maravilhoso para a gente trabalhar da próxima vez. Até mesmo um transtorno de personalidade. Esse transtorno de personalidade, eu vou deixar para abrir isso melhor depois. Também pode estar dentro da TCC, Terapia Cognitiva Comportamental, que é onde trabalha os pensamentos impulsivos, compulsivos, que trabalham essa base dos pensamentos que nos deixam completamente perdidos, tá? Mas eu vou convidar minha amiga para a gente falar melhor sobre isso. Mas perfeito, esses transtornos de personalidade podem nos elevar e nos deixar em níveis perdidos em relação à vida. Então nós devemos decidir, escolher bem quem vai estar do nosso lado, porque nós, além de colher no futuro o que nós plantamos, nós vamos passar a vida inteira por consequências das atitudes das pessoas que estão do nosso lado. Você conseguiu entender isso? Vamos dar uma pausa aqui para ver se você conseguiu entender. Estou fechando aqui já a primeira linha de pensamento para a gente responder
o questionamento desse podcast. Tá dando para entender? Então, o que aconteceu comigo foi, na verdade, pode ter sido uma consequência por eu estar do lado de alguém que momentaneamente estava mal, passou independente do independente, cada um com seu cada um, e me prejudicou emocionalmente e psicologicamente. O nome disso é consequência. Na vida é assim. Vou dar outro exemplo, tá? Nós temos uma advogada aqui na live também. Em breve eu vou estar fazendo uma live com uma advogada para a gente estar falando sobre assuntos sociais de forma aberta, tá? Mas se eu fosse puxar um pouquinho para essa área, nós entraríamos em alguns aspectos muito interessante. Mas eu vou deixar pra gente conversar com essa amiga. Tô fazendo propaganda para vocês saberem quem vai estar nas nossas próximas lives. Se eu pudesse dar um outro exemplo aqui com base na sociedade, você vai entender e a gente vai resumir aqui para passar para outra parte, tá? Eu, você, nós somos uma pessoa boa, íntegra, tá? Não querendo dizer que o personagem que eu vou criar agora não seja. Quem somos nós para definir quem é o quê? Que cada pessoa seja responsável pelas suas escolhas, pelos seus ideais, e nós temos que respeitar. Mas nós decidimos estar parado na esquina com um amigo, com uma amiga. E de repente esse amigo, essa amiga, é uma pessoa boa, tá? Mas deu mole. Por algum descuido, estava usando algo ou estava guardando algo que é proibido por lei. Responda aí vocês. Quem vai preso? Só a pessoa que estava com aquilo ou eu também que decidi estar do lado dela, mesmo não sabendo que ela estava ali guardando algo que é proibido por lei? A resposta é muito simples. Óbvio que dentro da lei tem várias abrangentes, tá? Não estou definindo nada. Mas imediatamente e possivelmente vai os dois. Para depor primeiro. Vão lá depor para saber o que aconteceu. Aí você fala assim, Rafa, isso é muito injusto, cara. Eu fui parar na delegacia por causa de um amigo, de uma amiga, que eu parei para conversar e ele ou ela estava guardando uma coisa. Gente, pega esse exemplo e é assim na vida. Nós passamos por consequências. Ó, minha amiga falando, ó, a dupla. O nome disso é consequência. A pessoa que eu decidir estar, vai depender do momento, da ocasião, do lugar, pode me fazer passar por consequências que eu nunca plantei. Então, consequência é uma coisa e plantio é outra completamente diferente. Então nem sempre você que foi traído, você que foi traída, você que tá passando por coisas terríveis, você não está passando isso porque você plantou, mas porque você decidiu estar momentaneamente ou de uma forma prolongada com uma pessoa que não estava bem, psicologicamente, etc. Nós já falamos sobre isso. E você acabou passando por uma consequência momentânea. Patrícia Pedro Psique está dizendo top. Essa é a primeira coisa que nós precisamos entender. A segunda é sobre a consequência. Perdão, a colheita. A colheita é fenomenal. E eu volto a repetir. Não estamos definindo nada porque existem várias culturas, várias filosofias, várias éticas e nós respeitamos todas. Mas para quem acredita nessa questão de plantio e colheita, ó, tem alguém falando aqui no Facebook. Me fez lembrar o ditado na HR. Me fez lembrar do ditado, hora errada com a pessoa errada. Muito bom! Eu quero vocês assim, ó, pra gente conversar, pra gente compartilhar, tá? Nós estamos fazendo live aqui no Instagram, estamos fazendo live no Facebook, estamos fazendo live no meu segundo canal do YouTube, Rafael Basílio Aleatório, tá bom? Marluce Ramos, sem julgamentos, com certeza, sempre, sem julgamentos. Porque cada pessoa tem uma realidade que nós desconhecemos, tá? Agora, a colheita, cara,
é um negócio fenomenal, para quem acredita. Quem não acredita, nós também respeitamos. Tem gente que não acredita na colheita, mas acredita em energia. Não, eu jogo energia para o universo e o universo me devolve. Cara, isso é muito inteligente também, é muito interessante. Mas para quem acredita em colheita, a colheita acontece mais ou menos assim. Linguagem filosófica. Tô tirando a responsabilidade de mim, tô colocando, ó, linguagem filosófica, tá? Lembra daquele exemplo que eu dei no início? Eu falei um monte de coisa com meu pai. Você como mulher, você como marido, falou um monte de coisa com o marido, falou um monte de coisa com a esposa, tá? Mas eu vou pegar eu, como filho, falei pro meu pai. Meu pai se sentiu agredido psicologicamente, ficou chateado, ficou mal. Eu destruí o psicológico dele. Ele parou de falar comigo, isso é consequência. Nós já deixamos isso fechado. Agora, quando é que eu vou colher o que eu plantei? Quando é que eu vou colher o que eu plantei? A pergunta a se fazer é essa. Quando é? Se hoje, como filho, eu fiz isso com meu pai, a colheita acontece exatamente no momento em que você plantou. Exatamente no momento, na ocasião, na mesma forma e da mesma maneira. Então, eu, hoje, como a figura de filho, faço tudo isso com meu pai. Amanhã, daqui a 5 anos, 7 anos, 10 anos, e nós não estamos definindo quando é a data certa para ter filho, cada um sabe da sua realidade financeira, psicológica, isso é uma decisão muito pessoal, tá? Mas daqui a alguns anos eu decido ter filho, ter filha. Aí eu vou assumir o papel de pai. É aí que acontece a parada. É quando eu assumo o papel de pai, e aí os meus filhos vão fazer comigo como pai o que eu, quando fui filho, fazia com meu pai. Meu Deus. Então a colheita nem sempre acontece no momento exato em que você está plantando ou em que você está passando por uma consequência. Deu para entender mais ou menos? Vou usar outro exemplo. Hoje eu sou empregado. Eu tenho um patrão, ok? Hoje, como empregado, eu falto serviço, eu chego atrasado, eu faço trabalho de qualquer jeito, não tem excelência e profissionalismo nenhum, é só um exemplo, um personagem, tá bom? Cara, eu faço nada pelo meu patrão nem pela empresa que eu trabalho, cada um sabe da sua realidade. E se você faz isso, você sabe o porquê que você faz, cada um é responsável, né, pelas suas escolhas. Hoje eu sou empregado. Eu faço tudo isso com o meu patrão. Daqui a alguns anos, eu posso assumir uma empresa, eu posso abrir um negócio, seja online, eu vou ser dono de alguma coisa, cara. Vou ser dono do meu carro, eu vou ser dono de alguma coisa e alguém vai vir me prestar serviço. Aí eu, que sou empregado, fiz tudo isso com o meu patrão. Quando eu comprar algo que vai ser meu, quando eu me tornar dono de algo, alguém que vai vir me prestar serviço vai fazer comigo o que eu fiz com o meu patrão. Para quem acredita em plantio e em colheita. Então muitas coisas na vida dentro da filosofia está dentro desse campo. E o que nós estamos falando nesse tema, o que nós vamos voltar para ele, está dentro disso. Tem coisas que nós passamos na vida que são só consequências, mas tem coisas que nós passamos na vida, para aqueles que acreditam, que são colheitas de coisas que nós plantamos lá atrás e nem lembramos mais. Isso é algo para cada um definir, particularmente, tá?